escolhido, a pessoa que tentou humilhá-lo, acabou de perder o controle da história que estava forçando você a viver. Mas este não é o seu convite para retaliar. Você conhece o momento a que me refiro. O ambiente ficou silencioso, seu rosto esquentou, suas mãos ficaram imóveis, e alguém usou palavras, acusações ou pressão pública para fazer você se sentir menor do que é. Eles queriam sua reação, porque sua reação teria dado um novo palco ao comportamento deles. Porém, a pergunta agora não é se eles prestarão contas pelo que fizeram. A questão mais profunda é se você entregará sua paz enquanto Deus lida com o que você não pode controlar. Se você tem sentido que esta estação carrega um significado que não consegue nomear completamente, o calendário secreto dos escolhidos pode ajudá-lo a refletir sobre a estação que está vivendo, reconhecer o que a espera pode estar formando e compreender sua próxima resposta fiel. Para acessá-lo, vá agora ao topo dos comentários e clique no link do comentário fixado. Você não precisa perseguir a pessoa que o envergonhou e não precisa provar que foi maltratado. Deixe que o silêncio ao seu redor se torne um lugar onde seu discernimento retorna. Você ainda pode sentir a humilhação no corpo, mesmo depois que a conversa terminou. Você repete a frase enquanto lava uma xícara, dirige para casa ou encara o celular sem responder à mensagem que veio em seguida. Seus ombros se elevam antes que você perceba, seu maxilar se tensiona e sua respiração fica curta sempre que imagina encontrar essa pessoa novamente. A mente pergunta o que você deveria ter dito, o que deveria ter exposto e se todos acreditaram na versão que foi apresentada sobre você. Mas a humilhação muitas vezes tenta mantê-lo preso dentro da performance de outra pessoa. Ela faz você medir seu valor pela atenção que eles atraíram, em vez de pelo caráter que está construindo em particular. Você pode não conseguir controlar o que disseram, como outros interpretaram, ou se algum dia admitirão o que pretendiam. Você pode controlar se a desordem deles se torna o clima da sua próxima manhã. O fato de Deus permitir que você permaneça em silêncio não significa que você esteja sem poder. Às vezes, é no silêncio que o coração deixa de se defender por tempo suficiente para ouvir o que a sabedoria exige. O título desta mensagem não é uma promessa de que toda acusação será publicamente desfeita em um dia específico. É um chamado para reconhecer que a pessoa que tentou controlar sua imagem pode já estar perdendo o controle sobre sua resposta, sua atenção e seu acesso à paz. Essa distinção importa. O comportamento deles ainda pode ter consequências, mas sua cura não pode depender inteiramente de assistir a essas consequências chegarem. Você está sendo convidado a abandonar a necessidade de gerenciar a queda deles, discernir qual responsabilidade pertence a você e proteger a integridade da sua próxima decisão. Você pode responder a uma pergunta necessária sem explicar toda a sua alma. Você pode estabelecer um limite sem criar outro espetáculo. Você pode corrigir uma mentira quando a correção for sábia, e então parar de alimentar a conversa quando ela se tornar uma disputa. O objetivo não é o sofrimento passivo. O objetivo é ação fiel, sem pânico. Verdade sem crueldade e contenção sem abandono de si mesmo. Quando você deixa espaço para Deus agir, não está declarando que a injustiça é aceitável. Está se recusando a deixar que a injustiça dite a pessoa que você se torna. Imagine-se em pé na sua cozinha depois de receber uma mensagem que confirma o que você temia. O café esfriou, uma porta do armário permanece aberta e o celular está virado para baixo ao lado da pia, porque você não suporta ler as palavras novamente. A pessoa que o humilhou pode ter enviado uma explicação polida a outros, ou talvez tenha começado a agir como se você fosse o problema por se recusar a aceitar o tratamento deles. Você sente o antigo impulso subir. Escrever uma mensagem mais longa, reunir provas, contatar alguém que o defenda ou revelar o que sabe sobre eles.
Algumas dessas ações podem ser necessárias se houver segurança, emprego, questões legais ou dano grave envolvidos. Mas nem todo impulso merece obediência imediata. Antes de responder, pergunte se a ação protegerá a verdade ou apenas transferirá sua dor para outra troca. A diferença pode ser silenciosa, mas é importante. Um coração sob pressão quer alívio agora. Um coração aprendendo discernimento pode esperar o suficiente para escolher um alívio que não crie outra ferida. A parte mais difícil desta estação pode não ser a humilhação em si. Pode ser esperar, sem saber se você deve explicar, confrontar, retirar-se, perdoar, documentar ou simplesmente continuar seu trabalho. Essa incerteza pode fazer cada silêncio parecer abandono e cada demora parecer permissão para a outra pessoa vencer. Mas uma demora na sua resposta não é automaticamente uma derrota. Pode tornar-se o espaço onde você separa o que aconteceu do que o medo está adicionando a isso. Muitos leitores, que chegaram sentindo-se confusos ou cansados de esperar, disseram que o material os ajudou a entender sua estação com mais clareza, organizar suas orações ou parar de interpretar cada silêncio como abandono. Se você deseja uma maneira prática de distinguir espera de preparação, encerramento de redirecionamento, reconstrução de um novo começo, obtenha o calendário secreto dos escolhidos, indo agora ao topo dos comentários e clicando no link do comentário fixado. Então retorne a esta pergunta. Que resposta ainda honraria a Deus se a pessoa que o feriu nunca pedisse desculpas? Essa pergunta move você do controle deles para a sua administração. A primeira oposição que você enfrenta pode não vir da pessoa que o humilhou, pode vir da pressão de responder antes que seu espírito se acalme. Você pode ouvir uma voz interior dizendo, faça-o se arrepender, ou, se você ficar em silêncio, todos pensarão que eles estavam certos. Essa voz confunde visibilidade com vindicação. Ela diz que uma resposta pública é a única resposta que conta. No entanto, algumas verdades se tornam mais fortes quando são sustentadas por conduta consistente, em vez de defesa repetida. A distração oferecerá a você infinitas maneiras de monitorar o ofensor, inspecionar as publicações dele, perguntar a conhecidos em comum o que estão dizendo e buscar evidências de que o controle mudou. Cada busca pode parecer preparação, mas pode tornar-se outra forma de escravidão. Você tem permissão para saber o que afeta suas responsabilidades. Não é obrigado a estudar cada movimento de alguém que escolheu desonrá-lo. Guardar sua atenção não é fraqueza. É o primeiro lugar onde a influência deles começa a terminar. José sabia o que significava ser deturpado, deslocado e deixado a viver com consequências que não criou. A história dele não transforma dor em permissão para vingança. Ela mostra uma longa formação em que o caráter continuou se desenvolvendo enquanto as circunstâncias permaneciam injustas. Você pode não estar na situação exata de José e seu resultado pode não se parecer com o dele, mas a lição comum ainda alcança sua vida. No escritório, você pode continuar fazendo um trabalho cuidadoso depois que alguém se apropria do crédito. Em uma conversa familiar, você pode falar uma frase verdadeira em vez de expor cada detalhe privado. No seu quarto, você pode orar sem ensaiar o rosto do ofensor por uma hora. Fidelidade muitas vezes parece menos dramática do que o momento da humilhação. Parece como recusar-se a mentir, recusar-se a retaliar e recusar-se a deixar que a amargura se torne sua única fonte de energia. A contenção de José não era prova de que a injustiça não importava. Era evidência de que a injustiça não possuía toda a direção da vida dele. Se você ignorar o que este momento está revelando, o mesmo ciclo pode se repetir mesmo depois que a pessoa original desaparece.
Você pode começar a escolher relacionamentos nos quais precisa defender constantemente sua dignidade. Pode explicar-se antes que alguém pergunte, pedir desculpas por necessidades que são razoáveis ou permanecer disponível para pessoas que só o valorizam quando você é fácil de controlar. Pode confundir ser mal compreendido com ser chamado a explicar mais. Pode confundir evitar conflito com paz. Pode confundir uma porta fechada com prova de que não é desejado. A humilhação se torna custosa quando ensina você a abandonar seu próprio discernimento. Mas reconhecimento não é condenação. Você pode notar o padrão sem atacar a si mesmo por tê-lo tolerado. Você pode lamentar o tempo gasto tentando ganhar respeito de alguém comprometido em negá-lo. Você pode aprender a fazer uma pausa antes de oferecer acesso, confiança ou outra explicação. O propósito desta mensagem não é torná-lo suspeito de todos, é ajudá-lo a tornar-se honesto sobre onde sua paz tem sido repetidamente negociada. Escolhido, a pessoa que tentou humilhá-lo já perdeu o controle de uma coisa. O significado do seu futuro não precisa ser decidido pela versão deles do passado. Você não precisa chamar o colapso deles de milagre e não precisa buscar evidências de que o castigo começou. Deixe que a simples confirmação seja esta. Você não continuará carregando o comportamento deles como uma identidade. Se isso fala a linha que você está traçando dentro de si, digite as palavras 888 nos comentários e então retorne sua atenção à mensagem. Isso não é uma fórmula mágica e não força um resultado. É apenas um marcador simples da sua decisão de escolher clareza em vez de impulso. O trabalho mais profundo começa quando você para de perguntar como fazê-los sentir o que eles fizeram você sentir. Você começa a perguntar como permanecer verdadeiro, protegido e disponível para a vida que Deus ainda está moldando em você. O conflito também vive dentro da parte de você que acredita que deve gerenciar como todos o veem. Aquela parte pode ter aprendido há muito tempo que ser mal compreendido é perigoso, então corre para fornecer contexto, evidências, história e explicações. Quer fechar cada possível lacuna no julgamento de outra pessoa. Mas nenhuma quantidade de explicação pode criar justiça em alguém que se beneficia da confusão. Seu padrão central pode ser a superresponsabilidade, carregar não apenas sua conduta, mas também as reações, interpretações e escolhas de outras pessoas. Esse fardo pode parecer humildade do lado de fora, enquanto por dentro parece exaustão. Você se torna cuidadoso com cada palavra, mas a pessoa determinada a envergonhá-lo ainda encontra um jeito de criticar. Você se torna menor na esperança de se tornar seguro. O ponto de virada chega quando você reconhece que paz não é o mesmo que ser universalmente aprovado. Às vezes, a paz começa quando você aceita que uma interpretação desonesta pode permanecer fora do seu poder. Reconhecimento sozinho não é suficiente quando você ainda precisa decidir o que fazer amanhã de manhã. Se deseja apoio para transformar insight em reflexão orante, discernimento diário e um próximo passo claro, o calendário secreto dos escolhidos pode servir como um companheiro prático, sem substituir seu julgamento ou seu relacionamento com Deus. Ele pode ajudá-lo a examinar se o medo está empurrando você para uma resposta apressada, se a sabedoria está chamando para um limite e se a estação requer espera, libertação, reconstrução ou movimento. Para acessar o e-book, vá agora ao topo dos comentários e clique no link do comentário fixado. Então traga a mensagem de volta para a sua vida real, escolhendo uma resposta que proteja a verdade sem alimentar a necessidade de performar. Você não precisa resolver todo o seu futuro esta noite. Você precisa de clareza suficiente para dar o próximo passo fiel com a consciência limpa. Sua mente pode dizer para calcular cada resultado possível.
enquanto seu corpo diz que está cansado de estar em guarda. Seu peito se aperta quando pensa em confronto. Seu estômago revira quando imagina outra cena pública e seus pensamentos ficam altos quando tenta orar. Essas reações merecem bondade, mas não devem automaticamente tornar-se suas instruções. Um alarme corporal pode revelar que algo importa, mas nem sempre identifica a ação mais sábia. Seu raciocínio pode coletar fatos, mas os fatos sozinhos podem não dizer quando parar de se envolver. O reconhecimento espiritual muitas vezes chega com um senso sóbrio de verdade, em vez de um apetite por espetáculo. Pode dizer, isso foi errado e não vou repetir, enquanto também diz, não me tornarei cruel para provar que estou ferido. Dê a cada parte da sua experiência o seu lugar adequado. Deixe a mente examinar. Deixe o corpo descansar. Deixe a oração trazer sua resposta para uma visão mais ampla. O discernimento também muda, como você avalia relacionamentos e ambientes. Depois de ser humilhado, a suspeita pode parecer proteção. Mas a suspeita pede que você trate cada pessoa como uma ameaça futura. A sabedoria é mais específica. Ela nota quem respeita um limite, quem muda de assunto quando a responsabilidade aparece, quem só pede desculpas quando há uma plateia assistindo e quem consegue discordar sem degradá-lo. Você não precisa isolar-se para tornar-se seguro. Precisa parar de dar acesso ilimitado a pessoas que repetidamente transformam acesso em alavanca. No trabalho, isso pode significar manter a comunicação clara e documentada. Na vida familiar, pode significar recusar conversas que começam com insultos. Na amizade, pode significar receber um padrão como informação em vez de explicá-lo. Deus pode conduzi-lo a uma conexão mais saudável sem torná-lo duro. Um coração protegido não é um coração fechado. É um coração que aprendeu que amor e limites podem estar na mesma sala. A oposição prospera no ruído. Ela usa a fadiga para fazer cada pequeno insulto parecer urgente e cada decisão urgente parecer inevitável. Enche as horas com rolagem de tela, especulação, conversas imaginadas e o desejo de verificar se a pessoa que o feriu finalmente está sofrendo. Pode até usar linguagem espiritual para fazê-lo correr, sussurrando que, se você não responder imediatamente, perderá sua chance de se defender. Mas urgência nem sempre é orientação. Às vezes, o ato de obediência mais importante é recusar-se a tomar uma decisão permanente durante uma onda temporária de emoção. Desligue a tela por um tempo. Coma algo. Sente-se em um quarto silencioso. Anote o que realmente aconteceu e o que você teme que possa acontecer. Separe fatos observáveis de previsões. Pergunte o que requer ação, o que requer conselho e o que pode ser liberado. Isso não é evasão quando você retorna ao assunto com maior honestidade. É preparação para responder, sem entregar seu julgamento à pessoa que o provocou. Chega um ponto em que você para de negociar com a verdade conectada a este título. Você admite que alguém tentou humilhá-lo e para de suavizar a descrição apenas para preservar o conforto deles. Você também para de exagerar o evento apenas para justificar sua raiva. Tanto a negação quanto o exagero mantém você amarrado à mesma pessoa. A verdade fica no meio. Ela diz que o ato foi prejudicial, que sua dignidade importa e que seu futuro permanece maior do que a cena. Você pode precisar dizer, não vou continuar esta conversa enquanto você fala comigo desse jeito. Você pode precisar sair de uma sala, envolver uma autoridade confiável ou buscar aconselhamento profissional quando a situação tiver consequências graves. Você pode precisar lamentar o relacionamento que esperava existir. Seja qual for o próximo passo, dê-o porque é fiel e necessário, não porque criará a imagem perfeita de você na mente de outra pessoa.
A necessidade de ser compreendido por todos está lentamente perdendo sua autoridade. Imagine agora uma lâmpada em uma janela durante um longo apagão. A lâmpada não está lutando contra a escuridão e não está gritando com as casas ao redor. Ela simplesmente permanece acesa porque alguém protegeu sua chama e continuou retornando a ela. A pessoa que tentou humilhá-lo queria fazer sua luz depender da aprovação deles, do pedido de desculpas deles ou da plateia que reuniram. Mas sua vida interior pode ser cuidada sem ser exibida. A lâmpada torna-se nossa única imagem para este meio da jornada, um lugar guardado de verdade, um pequeno brilho preservado através da incerteza e uma testemunha firme que não precisa perseguir a escuridão para provar que existe. Quando você deixa espaço para Deus agir, não está fingindo que o quarto está brilhante em todos os lugares. Está protegendo a luz que lhe foi dada, até que possa ver o próximo passo fiel. Uma lâmpada requer cuidado mesmo quando ninguém a aplaude. Alguém deve aparar o que enfraquece a chama, protegê-la de movimento descuidado e garantir que tenha o que precisa para permanecer estável. Da mesma forma, seu caráter tem se formado em decisões ocultas que a pessoa que o insultou nunca viu. Toda vez que você disse a verdade sem embelezamento, toda vez que se recusou a repetir informações privadas, toda vez que retornou à oração depois que a raiva o interrompeu, algo dentro de você estava sendo preservado. Formação oculta pode parecer que nada está acontecendo porque não produz evidência pública imediata. No entanto, a ausência de aplausos não significa ausência de crescimento. A lâmpada não se torna menos real porque o corredor está vazio. Sua contenção pode não ser celebrada pelas pessoas que se beneficiaram da sua reação, mas ainda pode estar moldando uma pessoa que é mais difícil de manipular e mais capaz de receber paz. A chama também pode ser coberta. O vento entra por uma janela aberta, uma mão descuidada bate contra a mesa ou alguém coloca um objeto muito perto sem considerar o perigo. Sua luz pode ter se sentido coberta por vergonha, exaustão e pela pressão repetida de se defender. Talvez você tenha começado a falar menos porque cada palavra era usada contra você. Talvez você tenha parado de confiar no seu próprio julgamento porque alguém constantemente questionava seus motivos. Talvez você tenha tratado seu silêncio como evidência de que não tinha nada valioso a dizer. Mas uma chama coberta não é uma chama apagada. O fato de você ainda estar buscando uma resposta sábia significa que algo dentro de você não se rendeu. Remova o que está sufocando sua clareza, peça por peça. Descanse da conversa. Retorne ao que você sabe. Deixe que um conselho confiável ajude você a ver o que a emoção escondeu. Proteção não é o mesmo que desaparecimento. Pode haver momentos em que a chama treme e você pensa que a fraqueza venceu. Uma mensagem repentina, um encontro inesperado ou uma nova acusação podem fazer a antiga humilhação parecer presente novamente. Você pode se perguntar se todo o seu progresso desapareceu porque suas mãos tremeram por um momento. Não desapareceu. Firmeza não é ausência de movimento, é a capacidade de retornar sem destruir o que você está protegendo. Se você responder, responda a partir do lugar que lembra a verdade. Se permanecer em silêncio, permaneça em silêncio, porque o silêncio é sábio naquela situação, não porque você tem medo de existir. Se buscar ajuda, busque-a porque valoriza justiça e segurança, não porque precisa de uma plateia para confirmar sua dor. A lâmpada ensina paciência sem passividade. Permanece disponível para guiar o próximo passo, mas não incendeia a casa inteira para provar que estava queimando. Então o quarto começa a mudar. Não porque todo o problema desapareceu, mas porque seus olhos se ajustam à luz que você protegeu. Você percebe qual conversa é necessária e qual é apenas isca.
Você vê que a pessoa que tentou humilhá-lo pode estar perdendo influência, porque você não organiza mais seu dia em torno das reações deles. O controle deles enfraquece quando você para de fornecer explicações constantes, acesso emocional e informações privadas. A lâmpada não persegue a pessoa que trouxe escuridão para o quarto. Ela torna o quarto mais fácil de navegar. Esse é o movimento acontecendo dentro de você. Sua coragem pode retornar lentamente. Uma decisão pode tornar-se mais simples. Uma antiga confusão pode perder autoridade. Você ainda pode sentir luto, mas o luto não precisa mais ditar sua conduta. A luz não é garantia de um resultado particular. É uma condição fiel na qual você pode ver o que pertence a você e o que deve deixar com Deus. Se você se reconhece nesta luz guardada, digite a frase curta, "Estou pronto", e então retorne à narração. Deixe que a frase signifique que você está pronto para responder com verdade, em vez de performance, não que conhece cada resultado ou não sente medo. A pessoa que tentou humilhá-lo ainda pode fazer escolhas que você não pode prever, mas você pode parar de fazer da instabilidade deles o centro da sua vida espiritual. Quando a luz alcança a porta, você não precisa forçar cada porta a se abrir. Você só precisa ver o limiar com clareza suficiente para saber se deve entrar, esperar ou se afastar. É assim que o controle retorna ao seu lugar adequado. Não em suas mãos como poder sobre outra pessoa, mas em suas mãos como administração sobre suas palavras, limites, atenção e próxima ação fiel. Agora, retorne ao título com um entendimento mais quieto. Aquele que tentou humilhá-lo perdeu o controle, não necessariamente porque você testemunhou uma reversão dramática, mas porque a tentativa deles de defini-lo não precisa mais determinar sua resposta. Deixe espaço para Deus agir das maneiras que você não pode organizar. Isso pode envolver prestação de contas, distância, um ambiente mudado, uma conversa com a pessoa certa ou simplesmente a lenta restauração do seu próprio autorrespeito. Você não precisa prever qual forma isso tomará. Sua responsabilidade é permanecer honesto sobre o que aconteceu e cuidadoso sobre o que fará a seguir. Deixe que Deus lide com as partes que pertencem ao julgamento, ao tempo e à consciência de outra pessoa. Cuide das partes que pertencem à sua integridade, proteção e obediência. Isso não é rendição à humilhação, é rendição da vingança. Comece com uma prática amanhã de manhã. Antes de tocar no seu celular, coloque ambos os pés no chão e faça uma respiração sem pressa. Nomeie o fato que o feriu sem adicionar uma profecia sobre seu futuro. Então, diga uma oração simples. Deus, mostre-me o que é meu para fazer e o que devo liberar. Você não está tentando criar um sinal sobrenatural. Está criando espaço para uma resposta menos frenética. Se uma mensagem requer resposta, leia-a depois que seu corpo se acalmou o suficiente para distinguir urgência de importância. Se nenhuma resposta é necessária, não fabrique uma para aliviar o desconforto. Anote um limite que protegeria sua paz e uma ação que protegeria a verdade. Mantenha a prática pequena o suficiente para repetir. Uma vida fiel, muitas vezes, é reconstruída através de decisões ordinárias que impedem que o antigo ciclo receba mais um dia de autoridade. Use uma segunda prática no limiar de conversas difíceis. Antes de entrar na sala, decida a frase que você repetirá se a troca se tornar degradante. Pode ser: estou disposto a discutir os fatos, mas não permanecerei em uma conversa insultuosa. Diga-a sem discurso, ameaça ou demanda oculta por aplausos. Se a outra pessoa continuar, siga em frente saindo, encerrando a chamada ou envolvendo o apoio apropriado. Isso não é uma performance de força. É um limite claro que protege a possibilidade de comunicação honesta. Você também pode perguntar a si mesmo depois se permaneceu alinhado com seus valores. Você disse a verdade?
Evitou exposição desnecessária? Protegeu alguém vulnerável? Permitiu que o tom da outra pessoa escolhesse o seu? A resposta pode não ser perfeita, mas uma revisão honesta transforma a dor em discernimento em vez de repeti-la como identidade. Há momentos em que a proteção chega através de uma pausa, um limite, uma porta fechada ou um ritmo mudado. Você pode ter chamado essas interrupções de rejeição porque a pessoa que o humilhou ensinou você a medir pertencimento por acesso. Mas nem toda perda de acesso é perda de amor. Às vezes, a distância impede que outro argumento se torne um ferimento mais profundo. Às vezes, uma resposta atrasada impede que você concorde com termos feitos sob pressão. Às vezes, uma porta fechada revela que sua paz estava pagando um preço que seu coração havia parado de notar. Isso não significa que toda porta fechada seja automaticamente uma mensagem direta de Deus. E não significa que você deva evitar conversas responsáveis. Significa que você pode examinar limites sem tratá-los como punição. Misericórdia pode parecer menos explicações, menos reuniões, menos exposição e mais espaço para recuperar sua própria voz. Você tem permissão para deixar um limite, permanecer no lugar, mesmo quando alguém o chama de indelicado. Uma decisão clara agora está diante de você. Pare de dar acesso imediato a qualquer pessoa que use sua vulnerabilidade como material para humilhação. Isso pode significar mudar o quanto você compartilha, onde se encontra, como documenta a comunicação ou com que rapidez responde. Pode significar escolher conselho de alguém maduro, em vez de coletar opiniões de todos que inflamarão a situação. Pode significar abandonar a fantasia de que uma explicação perfeita transformará uma pessoa insegura em uma pessoa segura. Tome a decisão com humildade, não com superioridade. Você não está declarando-se incapaz de erro. Está reconhecendo que confiança é construída através de respeito consistente. Deixe que seus futuros relacionamentos sejam medidos por fruto, não por charme. Deixe que sua própria conduta seja medida por verdade, não pelos aplausos que seguem uma resposta esperta. A administração não é dramática, mas protege o que a humilhação tentou apagar.